Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dela que diz assim: Olá André, grande prazer estar mandando esse e-mail para você. Meu sonho é que você responda esse meu e-mail com o seu vídeo. Eu ficaria muito feliz. Aqui está, então, o vídeo resposta à sua situação. Eu que agradeço pela sua participação. André, estou passando por uma situação complicada na minha vida. Namorei com um menino que trabalhava comigo há 1 ano. E o nosso namoro sempre foi um pouco confuso, porque no começo ele não se entregava completamente. Bom, eu acho que até é natural. No começo as pessoas... Depende ainda mais a carga, a bagagem que a pessoa já traz. Eu acho que acredito que é até natural no começo a pessoa não se lançar assim, né? Depois de alguns meses, quando ele saiu da empresa em que trabalhávamos, ele começou a se entregar mais. Olha lá, é processual, não é? Comecei a dormir na casa dele e ele na minha, ou seja, nosso namoro realmente ficou sério. O sonho dele sempre foi entrar em uma faculdade federal e ele conseguiu esse ano. Logo no começo, ele me disse que nada iria acontecer entre a gente e eu acreditei. Mesmo com medo, acreditei, pois o amo. Ele parou de trabalhar e eu pagava tudo para ele. Pagava cinema, comida, ó, hein? Poderosa, hein? As nossas saídas para qualquer lugar, quem bancava era sempre eu. Ele mudou muito depois que começou a fazer faculdade. Ele ficou distante, disse que tinha muita coisa para fazer e que ele não tinha tempo suficiente para ficar comigo, pois ele iria ter que estudar. Tudo bem, mas em uma de nossas brigas ele disse que eu era uma menina mimada, que se fosse para escolher entre ele ou eu, ele prefere ele. Que se ele só imaginasse que eu quero estragar os planos dele, ele me tira dos planos dele e eu ouvi calada com medo de perdê-lo. Só se eu imaginar que você quer estragar os meus planos, eu tiro você dos meus planos. E o que seria estragar esses planos? Quais são os planos que ele imagina que você possa estragar? Gente, a gente tem que perguntar, tá? Talvez você tenha perguntado, só não expressou aqui no e-mail, mas já serve como reflexão para todos aqueles que estão assistindo. A gente tem que saber fazer a pergunta certa, sempre. Tá, e quais são os planos que você imagina que porventura eu possa estragar? Bom, aliás, quando a gente está num relacionamento e a gente faz planos, e a gente de fato está num relacionamento que a gente gosta, num relacionamento que a gente considera sério, quando a gente faz planos, automaticamente a gente já quer incluir a outra pessoa nesses planos. Então, que tipo de planos que você acha que eu posso querer estragar? Que planos você tem que porventura eu possa vir a estragar? Depois dessa briga, a mãe dele foi viajar e ele sumiu. Ele não me ligou na sexta, no sábado, só me ligou no domingo. Quando ele sumiu, eu fiquei desesperada. Comecei a chorar muito, senti uma dor enorme. E ele não poderia ter me abandonado como se eu fosse nada para ele. Desculpei ele de novo por medo de perdê-lo. E ele começou a me tratar que nem um anjo. Segunda de manhã me ligou dizendo que me ama, que eu sou tudo para ele. Mas exatamente na segunda à noite me ligou dizendo que não tinha tempo para nada, que ele queria terminar comigo e queria que eu saísse da vida dele. Nossa. Meu Deus do céu, olha, as pessoas vão, né, do 8 a 80 no prazo de horas. De manhã você é tudo para ele.
À noite, saia da minha vida. Meu, olha, seria cômico se não fosse doloroso. Porque é doloroso, né? Você conviver com uma pessoa que tem alternâncias assim e que tem e vai de um extremo ao outro. De manhã, você é tudo para mim. E à noite eu ligo e digo, sai da minha vida. Então, fica muito problemático. Eu acredito que é muito problemático a gente viver numa situação dessa. Viver com esse tipo de instabilidade. Esse tipo de instabilidade não faz bem. Isso aí nos deixa péssimos. Sem contar que isso aí aprisiona. Você sempre fica andando na corda bamba e sempre com aquele, como você disse várias vezes aqui, eu com medo de perder, perdoei. Com medo de perder, perdoei. Com medo de perder, aceitei. Com medo de perder, fiquei calada. Com medo de perder... Não, pera lá. Então, quer dizer, porque eu tenho medo de perder, então será que, na verdade, este medo de perder não faz com que a pessoa adquira esse vício, essa coisa chata e essa instabilidade e nunca se firma no que de fato quer, porque sabe que ele pode te tratar do jeito que você quiser, que a hora que ele quiser, entende? Ele vem com uma palavrinha e você perdoa, por quê? Porque você tem medo de perder. Ele age do jeito que age e você não se manifesta, por quê? Porque eu tenho medo de perder. A gente vai se reduzindo. A gente vai sempre aceitando, sempre baixando a cabeça, sempre... Por quê? Porque eu tenho medo de te perder. Então eu não me mostro, eu não manifesto a minha insatisfação, eu não manifesto que de fato esse comportamento em nada me agradou. Eu não manifesto que isso é o tipo de situação que realmente não me faz bem. Eu não manifesto de fato o que eu penso sobre isso. E todas as vezes que a gente age assim, a gente vai engolindo. A gente vai engolindo. E aquilo ali não vai fazendo bem, não. É por isso que tem gente que depois explode. É por isso que depois tem gente que por causa de nada vira uma bomba atômica. Não é melhor falar? Não é melhor expressar? A relação não tem que ser assim, na transparência? A gente sempre quer que a pessoa seja transparente conosco, mas às vezes também nós não somos transparentes com ela, não em nível de enganação. Né? Eu não falei que eu fui em tal lugar, eu não falei que eu fui na balada, e não sei o quê. Não é nesse sentido. Nós não somos transparentes, em primeiro lugar, com a gente, e não somos transparentes com a pessoa. Nós não mostramos de fato como pensamos. E por quê? Porque temos medo de perder. Porque se eu falar, isso faz bem? Não consigo esquecê-lo. Sei que está recente, mas eu não estou aguentando essa dor e preciso da sua ajuda. Sou sua fã, muito obrigada por tudo. Minha querida, esquecer alguém não é assim. Então, gente, pode parar com essa história, né, de achar a coisa aconteceu hoje de manhã, à noite você já quer. Eu quero esquecê-lo. As coisas não são assim. Este processo de esquecer alguém que nos faz mal passa necessariamente pela análise da realidade e do que esta pessoa tem feito, como ela tem agido e o que eu sinto diante dessas atitudes. E eu encarar de frente. O que eu sinto diante dessas atitudes, do comportamento que ele tem para comigo. Como eu tenho me sentido diante deste comportamento, diante dessas atitudes. O que esse comportamento e essas atitudes têm despertado em mim. Que tipo de sentimento? Despertou isso, isso e isso. Aí que eu começo a ter forças.
E você está vendo que as forças não são mágicas. As forças foram dadas pela própria pessoa. E por quê? E pela tomada de consciência sua. A própria pessoa deu, não é? As ferramentas, era essa palavra que eu queria achar, ferramenta. A própria pessoa deu as ferramentas para que você agora trabalhe a sua própria construção. Para que você trabalhe, né, o seu próprio eu. A pessoa lhe forneceu as ferramentas. E agora você precisa, então, pensar no que você quer, olhar a sua realidade, olhar de frente a situação, encarar de frente, e aí eu começo então este processo. Não pense que a coisa é assim, não. Esqueci. Não. Não é assim que as coisas funcionam. Enquanto a gente não entender que é processual, a gente vai viver sofrendo. Porque no momento em que a gente tem aquela sensação, aquela lembrança, em que a gente pensa, aí a gente já vem no sufoco, você acha que você não vive sem, aí você pega e liga, aí você chora, aí você implora. Agora, quando você entende que isso é uma fase, que este processo, e você analisa de fato, de novo, quais são as atitudes, o que ele tem feito para mim, o que eu quero para mim, as ferramentas que ele me deu, eu vou ser determinado, isso que eu estou sentindo é natural, é normal, afinal de contas eu gostava dele, gosto ainda, porque também o desgostar não é assim, não é o botão on-off, liga, desliga, gosto ainda, e é por isso que estou sentindo o que estou sentindo. E por que eu estou sentindo o que estou sentindo? Porque eu sou humano. E agora eu preciso me ajudar. Eu preciso ser determinado na análise da realidade, na coleta do material, das ferramentas, dos instrumentos que ele mesmo me deu. E preciso arregaçar as mangas e fazer por mim. É aí que a gente começa. Tudo é assim. Seja aspecto amoroso, que é 99% desse canal, seja em aspecto profissional. Quantas vezes pessoas em âmbito profissional também sofrendo por determinadas situações e não pegam as ferramentas que as próprias pessoas dão a elas, para que elas se edifiquem em nível profissional, nível acadêmico. Precisamos entender, como sempre, um grande processo. Muito obrigado, minha querida, pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.